Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Translac Entrevista. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a professora Daniele Galindo, professora da Universidade Federal de Pelotas desde 2012 e doutora pela Universidade de Bamberg, na Alemanha, em 2011. Além disso, coordenadora do Polo Interdisciplinar de Estudos do Medievo e da Antiguidade, o POIEMA. Professora, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu passo então a palavra para o Tiago para ele encaminhar a nossa primeira questão. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando mais um Translate Entrevista. Professora Daniela, queria agradecer também, uma vez mais, o seu aceite, a sua disposição de participar aqui com a gente desse projeto que nós já consideramos que vai se tornar bastante significativo para o nosso campo. Geralmente, nós começamos a nossa conversa com algo que é um pouco de curiosidade, mas que também eu acho que tem sido bem interessante, né, escutar vários entrevistados dizendo como começou o interesse deles pela história e pela história medieval. E a gente queria ouvir um pouquinho de você, como é que foi esse seu interesse por história medieval? Ele começou a partir de um filme, de um livro, ou foi na universidade? Enfim, os caminhos foram tão diversos que a gente já escutou e será bem interessante escutar a sua trajetória. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tiago, Eduardo, eu quero parabenizar, né, vocês infinitamente pelo projeto, que é um projeto aí, brincando com o termo, né, de longa duração, que são alguns anos que vocês estão envolvidos e mais alguns anos que vocês estarão envolvidos, né, no projeto. Parabéns por terem abraçado essa empreitada, né, de digamos assim, catalogar um pouco a história do campo. E, por outro lado, também me sinto lisonjeada de estar aqui, de fazer parte pelo convite, né? Como disse a Cláudia na entrevista dela, né? É uma honra para a gente, assim, se ver nessas entrevistas que a gente não sabe quem a gente é até alguém, né, dizer quem a gente é. Então, muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui, é isso. Sobre o meu interesse de história medieval. Vamos lá. Eu queria estudar medicina. E, na verdade, medicina legal. Eu queria ser legista. Eu tinha fascínio por medicina legal. Né? Fiz, na época era vestibular, fiz o vestibular e fiquei na portinha para entrar para a UF. E, ao mesmo tempo que eu queria estudar medicina, eu queria fazer medicina durante todo o dia, olha, louca. Medicina durante todo o dia. E, à noite, eu queria fazer letras, porque eu gostava de escrever. Eu gostava muito de produzir poesia, poema, no caso, né? E conto. E eu tive um professor de literatura no falecido, né, segundo grau, agora ensino médio, que ele sempre dizia, nossa, tu escreve muito bem, vai lá, escreve e tal. E aí eu queria fazer letras, português e literaturas. E aí não passei para medicina e, por um acaso, fui parar na letras. Também por fascinação por literatura. E aí um pouco do meu flerte com Idade Média, né? Literatura de fantasia medieval. Desde criança eu sou fascinada por princesa, castelo e Disney. Eu tenho uma paixão, né? Não dá nada nem para perceber, né? Por animação, eu adoro animação, né? Então, isso acabou me levando lá pelo terceiro semestre da graduação em português e alemão, que eu acabei indo parar no português e alemão, embora eu tenha entrado para literaturas, eu percebi que eu poderia ter o mesmo tipo de formação com um plus, né, com um a mais da língua estrangeira. Falei assim, então eu vou para a língua estrangeira. E na UFRJ a gente tem russo, grego, latim, espanhol, francês, inglês e por aí vai, a lista é enorme. E nada dessas me chamava atenção, né? Eu falei assim, quer saber? Não conheço alemão, vamos ver que bicho dá. E fui para a primeira aula de alemão, na época a gente pegava como disciplina especial, né? Aí peguei como disciplina especial a primeira do alemão e falei assim, quer saber? Isso é minha praia. E aí fiquei no alemão até me formar. E, na verdade, grande parte da minha trajetória é no alemão, né? Mas o alemão com o médio-alto alemão, com o alemão medieval, né? Entre muitas aspas. E teve uma cadeirinha especial na universidade que fez o plim-plim, né? É isso que eu quero para minha vida. Que foi uma cadeira que era lecionada pelo Álvaro, né? Pelo Álvaro Bragança, que era Fundamentos
aspectos culturais da literatura alemã. Essa cadeira já nem existe mais, né? O currículo já foi reformulado. E nessa cadeira ele dava os primórdios da língua, os primórdios da literatura e tal, e começava lá no antigo alto alemão, com fórmulas mágicas e com a canção de Rolando e por aí vai, né? E aí, quando chegou no médio alto alemão, que é século, no caso aqui eu estou falando do que eu trabalho, né, século XII e XIII, eu falei assim, nossa, isso aí eu quero para minha vida. Obviamente que isso me custou muitos olhares estranhos de outros professores que queriam que eu fosse para a literatura contemporânea. Ah, isso é porcaria, medieval, o que tu vai fazer com isso da tua vida? Ninguém estuda isso no Brasil. E aí, assim, ninguém estuda isso no Brasil também foi meio plim-plim, né? Eu falei assim, olha, eu posso fazer uma coisa diferente, né, professora? E foi engraçado que essa professora vivia pegando no meu pé, mas, Daniele, vai para a contemporânea, vai para o século XIX. Olha só, você pode continuar como medieval, mas vai para o século XIX. Não aprende essa língua aí para trás, não faz isso da tua vida. E eu insistindo no troço, sabe? E a minha insistência foi tão grande que eu aprendi, fui aprender sozinha médio alto alemão, porque nos cursos de graduação a gente não tem, né? Esses estágios mais antigos da língua alemã, a gente não é ensinado. Embora na Alemanha, no currículo comum da graduação, você tem, aqui você não tem. Você aprende história da língua, mas muito assim, en passant, muito por alto. E aí foi aí que eu comecei digamos assim, a me ver como medieval. O terceiro semestre da graduação, que aí eu ganhei Bolsa FAPERJ, e aí fui entrando, né? Do que tinha, eu lia. Assim, aos trancos e barrancos. Imagina, eu tinha 3 semestres que eu estava aprendendo alemão. E eu ainda estava me deparando com um outro estágio linguístico, né? E aí eu, aos trancos e barrancos, assim, mas fui, meti a cara e fui, porque eu entendi assim, ai, olha, é delicioso. Então, vamos fazer um bagulho que vai me dar prazer, entendeu? Se eu tenho que ganhar dinheiro com isso, pelo menos eu vou ganhar dinheiro tendo suor e também o amor por isso, né? Os dois. Vou ter que aprender, vou sofrer com isso, eu sei que eu vou sofrer com isso, mas ao mesmo tempo vai ser algo que vai me dar prazer, né? Então eu fui muito assim, muito bem sagitariana, né? Movimentada pela paixão. Eu fui indo pela paixão até que deu no que deu, né? Foi uma coisa meio quase que inconsequente, porque eu acho que se eu nesse momento fosse refazer minha trajetória, eu não sei se necessariamente eu refaria da forma que aconteceu, né? Mas ainda optaria por medieval, mas talvez pelo campo da história medieval e não da literatura medieval. Mas continuaria com a Alemanha. Né? Tem algumas certezas e outras dúvidas, né? A gente fica nessa. Obrigado, Daniel, pela sua resposta. Uma trajetória de fato bem peculiar, né? Que começa na letras e vem para a história. Então, muito, muito bacana, muito interessante. Já que você começou a falar para a gente dessa experiência que remonta lá aos tempos da graduação, você falou da Bolsa FAPERJ, você falou que chegou a ser orientado pelo Álvaro, o Álvaro continuou como orientador até o mestrado, pelo que a gente acompanhou do seu Lattes. Então, assim, se você pudesse dar para a gente um breve panorama, ou não tão breve assim, fica a seu critério, mas se você puder dar para a gente um panorama de como foi a sua trajetória de pesquisa, seus interesses de investigação, a gente vai ficar muito satisfeito de poder conhecer e acompanhar isso mais de perto. Bom, acho que pelo início, né, já deu para perceber que meu barato é literatura. Não adianta, eu tento ainda flertar com outras coisas, mas eu acabo voltando para a literatura. Não, assim, é uma coisa que me dá prazer. Então, eu acho que o mínimo que a gente tem que ter com o que a gente faz é prazer. Né? Tem que despertar algum prazer na gente, que é para a gente continuar a fazer. Como eu já tinha mencionado, né, eu ganhei a tal da Bolsa FAPERJ, que na época tu tinha que entrar com um projeto na FAPERJ, não era uma coisa institucionalizada, porque hoje em dia é institucionalizado, né? Mas não, tu tinha que ir à FAPERJ, entregar o teu projeto lá, passava por uma banca e depois a FAPERJ te dava uma resposta. Nossa, era uma ladainha, assim, surreal. Hoje em dia está bem mais facilitado, porque vem via a própria universidade. Não sei se no Rio é assim, mas aqui as bolsas FAPERGs
do Rio Grande do Sul, elas vêm para a universidade e a universidade divide entre os professores, né? O que é bem interessante esse sistema. Mas na época não. Se você queria uma bolsa, você tinha que ir com cara e com a coragem. E aí eu falei, quer saber, eu vou tentar esse troço, vamos ver o que dá. E comecei realmente com literatura. Comecei com uma obra chamada O Pobre Henrique, né, em médio alto alemão, que é de um cidadão que assina, se chama Hartmann von Aue, assina muito entre aspas também, né, ele se nomeia nos primeiros versos, e é sobre um cavaleiro que do nada entre aspas também, é acometido de lepra, né? E aí eu acabei indo parar muito com a questão bíblica de Jó, né, das curas fantasiosas, que ele só se curaria se uma donzela se desse, né, por ele, por amor, e o sangue puro da donzela. Então tem todo um universo fantástico para falar, na verdade, sobre uma questão de ética e de moral. Porque, no fundo, esse cavaleiro ele estava se tornando tão arrogante que Deus teve que dar um toquinho nele. Né? Amiguinho, desce a bola, né, e volta a ser mais humilde. Mas eu comecei assim. Essa foi a minha primeira iniciação científica. E a segunda iniciação científica foi com o Wolfram von Eschenbach, foi com o Parzival. E foi com o Parzival que eu acabei indo parar meio que no PEN. Né? Na verdade, eu tinha iniciado aí para o PEN da UFRJ, né, com a Andréia, Leila, principalmente por conta da Andréia, que trabalhava com gênero na época, né, e me fascinava gênero. E aí fui parar fazendo algumas disciplinas, participando das atividades do PEN, da Semana do PEN, de Medieval do PEN, organizando com o pessoal. Sou da época de Carol Fortes, né, trabalhei bastante com Carol nas organizações de Semana do PEN. E aí eu comecei a entrar de vez na história. Então, meu campo sempre foi muito literatura e história, não tanto história e literatura, mas literatura e história. Hoje em dia, eu diria que já está ao contrário, né? Já está história e literatura. Mas sempre, nessa trajetória, sempre foi meio... eu sempre me senti um indivíduo assim, meio liminal, né? Porque na letras, as pessoas diziam que o que eu fazia era história, e na história... o pessoal dizia que o que eu fazia era letras. Eu dizia assim, tá, gente, então eu não faço nada, eu só faço o que eu quero e deu. Aí cansei dessa coisa de rotulação, né? Que eu já tenho problema geral com rotulação, cansei do bagulho de rotulação, falei assim, vocês querem me rotular, me rotula, tudo bem, eu não vou me rotular. E aí foi quando eu estava para acabar a graduação, eu falei, vou tentar um mestrado em História, não quero fazer em letras, não quero fazer em Ciências da Literatura, não é meu barato. E era a segunda turma que estava para abrir do História Comparada, né? E aí tinha aquela coisa de, talvez tenha bolsa, talvez não tenha. E depois dessa bolsa da FAPERJ, eu passei toda a minha graduação trabalhando igual uma louca para poder sustentar os livros em alemão, né? E aí estudei para o mestrado, e aí acabei entrando no mestrado em História Comparada, para trabalhar, e aí, de novo, vem uma coisa bem louca, eu ia trabalhar com a questão da personagem Wolfram von Eschenbach como autor, narrador e personagem, entendendo como esse indivíduo estava se inserindo dentro da narrativa do Parzival, dentro dessas três possibilidades, né? Meio que trabalhando com microhistória e tal. Lá pelas tantas, quando eu estava praticamente para defender, quase, faltava, acho que um semestre ou um ano, 2 semestres para defender, um ano para defender, eu já tinha qualificado. Eu ganhei a bolsa do DAD para especialização na Alemanha, na Universidade de Freiburg. E aí, em Freiburg, eu pirei. Pirei no sentido de que eu falei assim, eu não quero mais fazer isso, eu vou trabalhar com gênero. E aí, voltei de Freiburg, bem louca, cheia de leitura em alemão, né? Com um projeto totalmente diferente na cabeça. E aí o Álvaro me olha e fala assim, tu quer que eu faça o quê? E eu falei assim, não, eu quero isso, eu vou mudar. Ele falou assim, vem cá, você tem noção que você tem 6 meses para defender? Aí eu, tenho. E tu vai mudar? Sim, eu vou. E aí virei para Andréia, então, é isso. Eu quero mudar para gênero e tal. E Andréia, vai lá, encara. Né? E a Andréia sempre trabalhava com cadeiras de gênero, né? No mestrado ela sempre lecionava alguma coisa de gênero. E aí foi a partir daí, né, que veio a minha defesa,
que foi gênero no Parzival. E não no Parzival inteiro, mas nos 3 primeiros livros, que falam do progenitor do Parzival, do pai do Parzival. E aí o barato era que era uma tríade, meio que uma tríade amorosa, entre ele, a mãe do Parzival e uma moura, né, que ela é uma mulher negra e não era batizada, então ele tinha um barato dele não poder ficar com ela, né? Então foi essa construção de gênero, ver como esses 2 femininos são representados, eles são representados também de forma diferente em relação à relação que elas têm com esse masculino, né? E também foi graças a Andréia, numa cadeira que eu participei com ela, na verdade, como ouvinte, que eu ainda não era do mestrado, que era sobre corpo. Na época estavam os debates de corpo assim bem aflorados no Brasil. E foi através dessa cadeira que se construiu parte do meu projeto de doutoramento depois, que foi a mortificação da carne em textos de literatura cortês. Né? Então, de novo, graças a André, por causa da André eu fui parar em gênero, e por causa da André eu tive um projeto de doutorado com a questão do corpo. E, na verdade, mais para frente, eu acrescentei a questão do ritual. Pensar a mortificação da carne nesses textos como um rito de passagem, né? Que tem todas as etapas. A etapa em que a pessoa entra na fase liminal, né, em que ela se encontra praticamente sem um status, e quando ela sai dessa fase liminal, ou ela tem um rebaixamento, ou o status dela permanece, ou o status dela se eleva. Eu posso citar o exemplo do texto que se chama Gregórios, né, que fala sobre uma história assim, do Papa Gregórios, como Gregórios chegou a ser Gregórios, que ele é filho de um incesto e que depois ele é largado pela mãe num cesto no mar e vai parar numa ilha, por um acaso, e a ilha é um mosteiro, e aí ele é criado lá praticamente para ser um monge, só que desde criança ele dá ares de que o corpo dele não é um corpo para monge, é um corpo para cavaleiro, né? E aí ele cresce, quando ele está na juventude, ele sai dessa ilha e vai buscar cavalaria. Vai parar num lugar que está sendo assolado porque o monarca morreu indo para a cruzada e a mulher ficou sozinha, a rainha ficou sozinha, e ele vai e liberta essa cidade e acaba se casando com essa mulher. Até que num belo dia ele descobre que essa mulher é a mãe dele. E aí ele sai desse lugar para fazer penitência de novo. Então, cada uma dessas etapas são dadas praticamente como pequenos ritos de passagem, até que chega ao grande rito de passagem, que é o momento que ele diz, putz, eu, em vez de libertar meu pai e minha mãe do incesto, com toda a penitência que eu fazia até saber disso, agora eu também sou incestuoso, então eu vou embora, vou sair desse mundo. Aí ele se coloca numa ilhota, né, em que só tem água, ele é amarrado os pés e as mãos e só tem água, e depois de, agora eu esqueci quantos anos, mas depois de muitos anos o Papa morre, e 2 emissários do Papa chegam até ele em forma de um milagre, porque eles param numa cabana de um pescador e contam a história. O pescador diz assim, então, tem um cara que eu acho que é muito estranho e tal, mas aí fica naquela história, e de repente, quando eles estão comendo, eles abrem um peixe, e tem uma chave dentro do peixe. Era a chave dos grilhões que estava amarrando o Gregórios. E aí esse era o anúncio para o Gregórios ser o Papa, né? E eles vão lá salvar o Gregórios. O pescador acredita que ele já está morto, óbvio, depois de tantos anos e só água. Não, mas ele está lá vivinho. Só o corpo deteriorado e tal, né? Mas esse é um dos ritos. E outro texto, eu revisitei o Pobre Henrique na minha tese, né? Que tem a questão da mortificação da carne do próprio Henrique, que ele é praticamente destituído do poder dele, do brilho dele como cavaleiro, né? Ele se torna um leproso, ninguém quer estar perto, ninguém, né? Ele não pode mais ir para a batalha, só quem fica do lado dele são os serviçais mais próximos. E várias personagens do Parzival que passam pelo processo de luto. Então, tudo isso como uma mortificação, para compreender que, embora a gente esteja lidando com uma literatura que é uma literatura produzida para a corte, pela corte, ela faz a sua própria interpretação de passagens bíblicas, por exemplo, do Jó, do livro de Jó. Ela faz a interpretação
no Pobre Henrique. Ela faz uma interpretação hagiográfica quando ela narra a vida do Gregórios. Ela faz uma interpretação do luto, né, quando ela narra a vida de personagens femininas no Parzival. Então, o quanto essa literatura ela é capaz, né, de absorver via quase que uma religiosidade popular, porque é uma interpretação, eles não são letrados no sentido da palavra de que sabem latim, né, eles produzem em vulgar e consomem o vulgar, e eu estou falando do vulgar, por exemplo, o Chrétien de Troyes, né, o Parzival seria uma adaptação do Perceval. E então, o quanto essa literatura absorve conhecimentos via uma certa oralidade, né, via um certo próprio convívio com outras literaturas da questão religiosa da mortificação da carne, né, da castração, etc. E aí eu terminei o doutorado, e é aquela coisa, né? Quando você volta para a universidade, você não necessariamente os teus temas que te fascinavam vão fascinar outras pessoas. E aí você faz o quê quando você tem que registrar um projeto de pesquisa e você assim, é um núbio na universidade. Você acabou de chegar na universidade e você tem que registrar um projeto de pesquisa. E aí eu pensei, bom, eu vou ser professora de literatura alemã, porque eu ingressei para a literatura alemã, língua e literatura alemã. Falei, tá, com língua definitivamente eu não quero trabalhar. Mas com literatura, o que eu vou fazer com literatura? Né? Vou trabalhar com nacionalsocialismo? A maior parte das pessoas, né, se fascina por esse tema. Assim, não é isso que eu quero continuar com o medieval. Mas como é que eu vou fazer isso e fazer as pessoas aprenderem médio-alto alemão? As pessoas não vão necessariamente se dispor a aprender médio-alto alemão se elas não têm isso como cadeira na universidade. Então, você não tem nem como, digamos assim, botar o pó de pilim-pim-pim para chamar a atenção da pessoa para aquela coisa se ela tem a cadeira na universidade. E foi aí que, já lá em 2013, né, que eu entrei em novembro de 2012, né, estou fazendo 10 anos de universidade agora, e foi em 2013, nem lembro, acho que foi março de 2013, que eu registrei o projeto de pesquisa que era Releituras da Idade Média, Mittelalter Rezeption, né, recepção do medievo, que vinha com filme, com jogo, com literatura, com charge, né, qualquer coisa do pós-medieval que relesse a Idade Média, inclusive literatura, né, outras literaturas que relessem, por exemplo, o Parzival, que relessem o Gregórios, porque tem um livro, por exemplo, do Thomas Mann, que é só sobre o Gregórios, é uma releitura do Thomas Mann sobre o Gregórios, que é o Eleito. Né? Então, foi uma forma de eu registrar algo que eu continuasse a me sentir bem, né? Que eu continuasse a gostar, mas que chamasse pessoas também para esse campo. E foi aí que eu descobri uma outra paixão. Uma paixão, um ódio, não sei dizer, é uma coisa meio amo, odeio, que é o século XIX. Eu sou louca odiadora do século XIX. Odiadora, por um lado, porque eles, como diz o Patrick Geary, né, o lixo tóxico, porque eles conseguem estragar a Idade Média, e por um outro lado, porque foi durante o século XIX que a gente tem a filologia, né, que trouxe a Idade Média à tona de volta, né, pelo menos os manuscritos, as edições críticas. E aí, quando eu faço esse percurso, eu faço muito percurso pensando na historiografia em língua alemã, né, porque a minha base de formação é essa. E aí passa, né, desse amor e ódio do século XIX a questão dos nacionalismos, né, porque o nacionalismo alemão, principalmente, que é o campo por onde eu me insiro, por onde eu transito, ele é muito focado na questão da Idade Média, né? Aquela volta para o grande império, para o sacro império, para os grandes imperadores. Aí vem os Fredericos, tanto o Barbarossa quanto o segundo, vem o Carlos Magno, que aí tem aquele pequeno embate com a França, né? Tem outros mitos políticos, o próprio Lutero, né? na transição ali dos espaços. O próprio Lutero é apropriado como mito político. Então, isso se tornou uma paixão também minha a partir do momento que eu registrei esse projeto. Eu vi o quanto o século XIX poderia render. Richard Wagner, né?
todas essas releituras de Idade Média, a gente passando raiva ou não passando raiva, né? Porque nacionalismo é para deixar a gente, às vezes, de vez em quando, com bastante raiva. Passando raiva ou não passando raiva, isso me fascina. Né? Me fascina pensar ou analisar como esses indivíduos acionam um determinado discurso em prol de uma causa. Então, em cima desse fascínio, eu construí praticamente um outro caminho por onde eu me sinto bastante, digamos, confortável, né? Que é o século XIX alemão. E eu falo alemão aqui com muitas aspas, né? Porque só para os finais lá a gente tem a unificação, mas toda a questão de como eles constroem os mitos deles, né? O mito do Reno, sobre o rio Reno, né? O pai Reno, sobre a Germânia, essa figura imponente, praticamente uma valquíria, que está nas bordas do Reno, olhando para a França, para quando a França vier, ela está lá com a espada e com o escudo para atacar a França. Armínios, né? E eu vou mais longe, não chego à Idade Média, passo um pouco para trás, né, um pouco, bastante para trás, mas é outra figura também acionada bastante pelos alemães. Então, eu acabei ficando, né, entre esse revisitar a literatura, e aí é um projeto meio que individual e solitário, porque a gente ainda não conseguia alunos que entrassem por esse campo, né, principalmente pelo bloqueio da língua, né? Saber alemão, porque a historiografia vai estar toda em alemão, até a literatura secundária sobre literatura está em alemão. Pouca coisa se produz fora da Alemanha, se produz até em língua inglesa, tem alguma coisa, mas você tem o limite da tradução. Não são todos os textos, as fontes medievais não são todas elas que estão traduzidas para o inglês, por exemplo. Você tem alguns contos, você tem alguns poemas, você tem algumas narrativas traduzidas para o inglês por medievalistas, né, ou por filólogos, né, críticos da literatura, mas não é muita coisa. Então, também é um projeto pessoal meu trabalhar o máximo possível com gêneros diversificados. Tanto a lírica, quando eu trabalho com trovadorismo, vulgo trovadorismo, que é o Minnesang, né, os cantos da mina, os cantos do amor cortês. A épica, né, que é o Parzival, toda a literatura chamada de romance, vulgo, romance de cavalaria, né, entra na épica, e o drama, que aí eu tenho os dramas religiosos, que se aproximam muito das legendas de santos, tem um drama dedicado a São Jorge, um drama dedicado a Santa Catarina. Então, eu tento, nessa minha individualidade, né, nessa meu caminho assim, meio solitário por aqui, trabalhar com esses gêneros diversificados, compreendendo como esses gêneros vão construindo determinados conhecimentos sobre a própria questão de gênero, né? Ou a própria questão das relações de poder. Nossa, falei a beça. Imagina, professor, imagina, a gente está aqui para te ouvir. Pois é, não falou nada, não falou muito, não. Podia até falar um pouquinho mais, se quisesse. Eu fiquei até curioso para saber o que você achou lá da série da Netflix, Bárbaros. Eu fiquei pensando também. Então, sobre o Bárbaros, né? Pegando essa questão do mito político e tal, eu e o Lucas Gribowski da UEL, a gente conversa muito, porque o Lucas também trabalha com o universo germânico, né? Embora ele trabalhe com crônicas, né, que são produzidas em latim, e eu trabalho mais com a língua vulgar, a gente conversa bastante porque as nossas pesquisas acabam se aproximando em determinados momentos. E aí eu falei para ele, ô Lucas, se liga só, olha isso, foi o Bismarck que mandou fazer. A gente ficou brincando, dizendo que tinha sido o Bismarck que tinha mandado fazer, como um elogio à pátria, o Arminius como o grande herói, os romanos como os otários, né, que levaram uma rasteira do grande herói alemão. E aí o interessante é pensar o contexto em que isso é produzido. É produzido meio uma União Europeia que está discutindo um pouquinho das suas raízes, né? O que faz de nós, europeus, por que a Alemanha é a Europa, por que Portugal é a Europa, por que Espanha é a Europa, por que Turquia não é a Europa. Né? Eles estão discutindo essa questão identitária novamente naquele momento. E, além disso,
há um discurso de supremacia da Alemanha em relação aos outros países, por causa do braço forte chamado Angela Merkel, né, por causa da economia alemã, que estava bombando naquele momento. Ai, Daniela, está viajando? Não estou viajando, não. Se a gente olhar as eleições do período ali, mais ou menos, a gente vê o quanto os partidos de direita assumiram cadeiras no parlamento. E não só isso, existe um partido que se chama Liga Arminius, a Liga do Armínios. E as políticas deles são contra ideologia de gênero, contra ensino de sexualidade no colégio, ensino de orientação sexual no colégio, porque eles acham que, né, a gente coloca alguma coisa na cabeça das pessoas, que as pessoas escolhem, né, o que elas querem ser, enfim. E pró-família, e é interessante que a gente vê vários discursos, né, que são bem comuns à direita, a direita extrema alemã atualmente, não só da direita extrema alemã, mas eu acho que é uma pauta das direitas assim, de uma forma mais geral, né? Não querendo falar global, mas mais geral. Então, eu acho que o Armínios, os bárbaros, entra nessa vibe, entra nessa pegada. E o interessante é que eles colocam o latim ali, né? Os caras falando latim, os caras falando aquelas línguas, para dizer assim: olha como isso é autêntico, tá vendo? Isso daqui é uma verdade. E é assim que se vende, e é assim que se vende a questão da mídia, tá reproduzindo um discurso de verdade, né? Mas vamos problematizar que não é história, não tem ética, não tem critérios, né? Isso, só queria lembrar quem está nos assistindo que isso é na Alemanha. Aqui no Brasil não tem essas coisas não, hein? Imagina. Fiquem tranquilos. Os templários da pátria vão para a Avenida Paulista vestidas de templários e vão dizer assim, porque temos que defender a moral e os bons costumes. Né? Pois é. Um vídeo que marcará gerações. Patriotas! Patriotas! Juntem-se a nós! Puxa, gente, que imagem poderosa. Oh. Que imagem avassaladora. É o Apocalipse, é o Cavaleiro do Apocalipse. Mas assim, é bom porque a gente entrou um pouco nesse assunto, Daniela, e você comentou um pouco dessa série, porque, de certa forma, isso coloca a gente um pouco na ordem do dia dos debates que têm acontecido na universidade pública, a respeito até da validade do estudo, do ensino e da pesquisa, de forma geral, sobre história medieval. E a gente gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito do que você pensa dessa função social dos medievalistas no Brasil, né? Num contexto que a gente está vivendo, em que a história medieval é acionada como discurso para apoiar uma série de questões políticas, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, mas não só no Brasil, como em outros lugares também, na Argentina, tem casos no México, nos Estados Unidos, então, que são bem conhecidos, Portugal, Espanha, enfim. Não diria que é totalmente fenômeno global, mas que aparece em várias regiões do globo e que teve um impacto maior ou menor sobre a forma como as pessoas enxergam esse período e também a forma como a linguagem política está sendo vivenciada hoje. Em determinados momentos, como a gente estava brincando aqui agora há pouco, tem lá um cara que se veste de templário e chama os patriotas para uma manifestação. Né? Por mais cômico que eu acredite que isso seja, tem um impacto e leva uma mensagem clara que conecta esse presente com o desejo de futuro e com esse passado deformado, né, para colocar assim. Uhum. Eu acho que, pensando assim em um papel, em uma função social, né? Eu acho que todo pesquisador, em qualquer âmbito, a gente poderia definir como sendo uma função social dele a ética. Né? Ele precisa ter ética. E o que é ética? Se eu falo de história, a ética é não deturpar.
né? Utilizar a teoria, metodologia na leitura de fontes, não se apropriar da fonte de forma indevida, dizendo que ela diz algo que ela não diz, né? E não só isso, principalmente nesse momento em que a gente vive, a nossa função social é de denúncia e de alerta, né? Denunciar esses tipos de discurso e alertar para o perigo desses tipos de discurso, né? Porque a gente não pode ficar calado. Eu até entendo, né? Quem se exime do debate, até entendo por uma questão de medo, né? Mas acredito que essa não é a nossa função enquanto pesquisador, né? Porque um pesquisador é um ser, todo ser humano é um ser humano político, mas acho que um pesquisador, em certa medida, ele tem ferramentas éticas, obviamente no campo da ética, né? Para lidar com esse campo de forma a esclarecer, né? A esclarecer o que está sendo manipulado, né? A manipulação de determinada imagem, a manipulação dos templários, né? A manipulação do cavaleiro da nação, a manipulação do discurso tradicionalista, né? Então, é o nosso papel também a questão da denúncia, né? Nesse período eu lembro muito de um trecho do Hobsbawm, naquele sobre história, em que ele vai dizer que achava que só físico, né, poderia criar problema quando criasse uma bomba nuclear, mas ele percebe que uma má história, né, uma história mal feita, obviamente eu estou já fazendo a minha interpretação quando eu estou, né, parafraseando aqui o Hobsbawm, que uma história mal feita ela é extremamente destrutiva. A gente vive a época dos revisionismos, então é o nosso papel enquanto historiador denunciar que algo está sendo apropriado, que algo está sendo usado em prol de discursos nacionalistas, de discursos de extrema-direita, discursos racistas, homofóbicos, né? E por aí vai, N discursos que estão sendo utilizados não da forma que eles foram utilizados. E aí eu lembro dos nacionais socialistas, quando lá pelas tantas eles criticam Lutero, né, por conta da questão religiosa e tal, mas por outro lado, eles pegam um escrito do Lutero de 1000 e bolinha, né, quando o Lutero ainda estava começando os debates dele, que é sobre as mentiras que os judeus contam, e simplesmente deslocam aquilo lá do século XV, XVI e jogam para os nacionais socialistas. E o Lutero é bem enfático, né, dizendo que queimem as sinagogas, persigam os judeus. O Lutero coloca isso no texto, só que vai extremamente deslocado, porque a questão lá atrás é uma questão religiosa, não é uma questão racial. É tão ruim quanto? Né? Mas é esse deslocamento que a gente sempre precisa estar atento para acionar a fonte de assim, olha, vamos lá, não é bem assim. O contexto é X e Y, né? O contexto não é esse em que a fonte está sendo jogada, né? Peguei esse exemplo porque talvez seja o exemplo assim, mais grotesco, né? de utilização do passado de forma em prol desse discurso do presente, né? Eu acho que é isso. E essa abertura, né? A gente precisa estar, enquanto... Acho que pesquisador, universitário no geral, a universidade precisa se abrir para o social, para a sociedade de forma geral, né? E se abrir para a sociedade significa dizer saber conversar, né? Sair dos encastelamentos, né? E saber falar uma linguagem menos rebuscada. Eu acho que tudo é uma adequação linguística, né? Modulação. Eu tenho um amigo meu que chama de modulação. É a modulação. Uma coisa o eu, Daniele, o eu, Eduardo, o eu, Tiago, que está numa palestra falando para os seus. Outra coisa somos nós três conversando num boteco, de repente, com o cara que está servindo a cerveja para a gente. E, de repente, está defendendo o discurso homofóbico, de repente está defendendo um discurso racista, e a gente tem que lidar com isso de forma a não fomentar o ódio, mas fomentar o discurso. Embora, no fundo, por dentro, a gente esteja com muita vontade de sair gritando e batendo.
Mas não é por aí, né? Muitas vezes a gente quebra argumentos com argumentos. A gente não quebra argumentos com um soco, porque esse cara que levou o soco vai continuar sendo racista. A gente tem que colocar a dúvida, Inception, né? Faz o Inception, bota a dúvida na cabeça dessa pessoa para ver se essa dúvida é plantada enquanto uma semente ou se isso também, né? A gente também não consegue mudar a cabeça de todo mundo, mas eu acho que a gente pode tentar, né? Não sei, eu sou meio utópica, assim, eu sou bem. Feito esse comentário bastante otimista, né? Eu acho que às vezes tem coisas que a gente planta em solo podre. Então, Sim. Enfim. Mas a ideia do boteco foi muito positiva, há que se destacar. Essa ideia do boteco eu sempre gosto. Acho que a melhor forma de irrigar qualquer conversa. Enfim. Daniele, então assim, aproveitar que a gente está nessa toada, né, nessa discussão sobre usos do passado, a gente falou muito do Patriotas, da referência ao texto do Hobsbawm. Então assim, é uma coisa que está ganhando um certo destaque, né, o que se chama de medievalismo, né, está ganhando destaque na academia internacional, mas isso encontrou, talvez pela nossa conjuntura brasileira, né, latino-americana, enfim, encontrou terreno muito, muito fértil aqui, né, para manter a metáfora agrícola. E aí a pergunta que eu queria te fazer, bom, será que então essa seria, né, esse caminho seria o que definiria uma especificidade da produção brasileira? Ou a produção brasileira tem uma outra especificidade na sua perspectiva? O que definiria como diferente, ou se não há diferença na sua perspectiva entre a produção historiográfica brasileira, se você quiser alargar um pouco a reflexão latino-americana, e a reflexão historiográfica produzida nos grandes centros, especialmente quando a gente fala grandes centros, a gente está pensando na Europa? Bom, se eu penso pelo campo do medievalismo ou da recepção da Idade Média, eu trabalho com o conceito de recepção da Idade Média com esse campo, né, que é um pouquinho diferente do medievalismo. Um vale para a academia anglófona, né, o medievalismo, e o outro para historiografia em língua alemã. Basicamente, obviamente que a gente tem distinções aí sutis, ora não tão sutis, mas eu não diria necessariamente que isso é o que nos distingue. Como a gente analisa esses fenômenos é o que nos distingue, né? Porque a gente tem um outro olhar e uma outra vivência. Por exemplo, o herói, o Cavaleiro da Pátria, né? Isso são coisas próprias daqui, que provavelmente um estadunidense ou um alemão vai ficar se perguntando, mas espera aí, eles nem tiveram Idade Média, o que eles estão fazendo? Né? Um templário no Brasil, como assim? Onde eles estão querendo chegar? E a gente já faz outras conexões justamente por estar inserido no contexto político local. Né? Então, eu acredito que parte do que nos torna não únicos, mas diferentes dos outros que produzem conhecimento sobre a Idade Média é o olhar que a gente dá da questão da alteridade, porque no fundo nós somos o outro. Né? Nós estamos olhando para essas fontes como alguém que não anda pela rua e encontra um castelo, como alguém que não mora numa casa que tem não sei quantos anos. Né? Então, isso para eles é mais cotidiano, nesse sentido da vivência. E aí, quando eu falo cotidiano, eu falo muito da historiografia europeia, né? Principalmente da historiografia alemã, porque as cidades ainda inteiras preservadas, que não foram destruídas durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas não só isso. Eu acho que foi Carol que falou, foi Andréia que falou, e não lembro se Cláudia tocou também nesse assunto. A gente acho que meio que por conta de não sei, é uma análise que eu nunca parei muito para pensar. Eu estou jogando aqui ideias, entendeu? Igual o Carol falou, são ideias jogadas, porque eu nunca fiz pesquisa sobre isso.
a gente tem tanta preocupação em se estabelecer como pesquisadores, em ser respeitados como medievalistas, né, como medievistas, que a gente investe muito em repertório teórico-metodológico. Né? A gente não lê uma fonte por simplesmente ler uma fonte. A gente vai buscar conexões fora dessa fonte. Né? Então, eu acho que esse rigor é próprio nosso, de estar sempre pensando o que está por trás daquilo, qual é o contexto em que é jogado aquilo. E, nesse sentido, a nossa habilidade de se atualizar no campo. Né? A gente está sempre acompanhando. Tá certo que, por enquanto, a gente ainda acompanha, mas eu gostaria muito de estar viva para ver o momento em que a gente vai ditar as vanguardas, em que a gente vai trazer as vanguardas. Mas a gente acompanha... Apareceu discussão sobre, não sei, corpo. Vamos pensar lá atrás, quando a discussão sobre corpo veio à tona, né? A gente acompanhou isso. E a gente fez a nossa própria pesquisa sobre o corpo, trazendo outros espaços de diálogo. E aí é um outro elemento que é muito próprio da gente, que é a interdisciplinaridade. Né? E se eu penso, a historiografia alemã é bem interessante isso. Quem trabalha com literatura não vai para a história. Quem trabalha com literatura vai para o doutorado que eu fiz, em literatura, em germanística. Né? Eu não vejo historiadores alemães, raríssimas exceções, muito raríssimas exceções, que trabalham com literatura. Quem trabalha com literatura é quem tem a formação em germanística. Por outro lado, os historiadores trabalham com o que eles vão chamar de documentação, como se literatura não fosse documentação, mas enfim, trabalham com documentação, que aí eu tenho crônica, moeda, imagem, né? E aí a imagem se torna um campo interdisciplinar, porque tanto o pessoal da germanística, na literatura e língua, quanto o pessoal da história vai acionar a imagem. Mas então você ainda tem o mito da interdisciplinaridade, coisa que para a gente parece bem comum, porque eu tenho pessoal da literatura trabalhando com crônica, pessoal da história trabalhando com a geografia. Né? A geografia é do campo da literatura, quando a gente pensa em historiografia alemã. Né? Então, a interdisciplinaridade também eu diria que é algo próprio nosso, embora seja uma falácia. Porque quando qualquer um de nós for prestar um concurso, você vai ter que ter graduação na área ou doutorado na área. Né? Então, é a falácia nesse sentido. Todo mundo bate palma, mas na hora de abrir um concurso, as vagas são sempre pré-determinadas, pré-estabelecidas. E pensando também a construção do currículo de história medieval nas universidades, o que eu vejo, no geral, é que você tem as disciplinas obrigatórias, elas são bem amplas no sentido de que elas abarcam uma temporalidade muito grande. E aí você vem com temas muito amplos, né? Você joga do século VI até o século XV, e você vai dividindo ali as temáticas que você quiser. Diferentemente das disciplinas em língua alemã. Quando você pensa o currículo de história, eles são mais específicos. Por exemplo, você tem uma cadeira só sobre cruzadas. Você vai ter uma cadeira só sobre... E isso é parte do currículo. Eles não vão ter essas disciplinas amplas que dão um espectro, né? Dão um panorama desse período chamado Idade Média. Isso também é uma especificidade que eu diria que é uma especificidade nossa, né, dos currículos aí brasileiros. Eu acho que pensando, né? E a nossa busca sempre por se descentralizar da Europa, né? Por sair desse nichozinho Europa. Porque não significa dizer que eu estudo Alemanha, que alguém estuda a Península Ibérica, que é alguém que é eurocêntrico. Porque ele pode estar olhando essa fonte com um olhar que não é eurocêntrico. Né? E isso é um mito que precisa ser desconstruído. Não, obrigado, Daniele, pela sua resposta, pela reflexão que você fez aqui a respeito dessas especificidades. E terminando, né, falando um pouco sobre currículo, sobre o quanto... O currículo tem mudado bastante, né, nos últimos anos. Eu acho até que tem mudado positivamente em alguns lugares, em outros lugares
as coisas parece que voltaram aos anos 90, mas isso é interessante porque nos leva a uma pergunta que é um pouco da sua trajetória docente, né? Porque lá no início da nossa entrevista você falou que começa no curso de letras e vem para o curso de história. E aí a gente queria saber um pouquinho a respeito de como foi essa trajetória, se você teve experiências no ensino básico ou não, se você já foi direto para a universidade, suas práticas em sala, se você puder falar um pouquinho de como que você lida com a montagem das suas disciplinas, tudo isso seria muito interessante para a gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho como docente. Então, pela formação de letras, há de se prever, né, que eu comecei como professora de língua estrangeira. Então, eu trabalhei em curso, eu trabalhei com aula particular, né? Então, a minha primeira etapa como docente, digamos assim, foi como docente de língua estrangeira. Inclusive, quando eu fui substituta na UFRJ, eu fui substituta de língua alemã, né? E fui substituta de língua alemã pegando aqueles professores que diziam assim, sai da literatura, fica na língua. E eu dizia, não, eu não quero isso. E eu um pouco que fiquei protelando, assim, concurso, porque apareceu bastante concurso entre 2011 e 2012, e eu fiquei não fazendo porque era para língua. E eu queria o concurso de literatura, né? Eu não queria o concurso de língua. E como eu tinha um emprego, eu poderia me dar o luxo de esperar por um concurso de literatura, né? Coisa que hoje em dia as pessoas não conseguem esperar. Não conseguem se dar o luxo de esperar pelo aquele concurso sonhado, pelo aquele concurso desejado. Eu decidi esperar. E aí eu fui para Bamberg, lá eu lecionei cadeiras na universidade, mas foram cadeiras também voltadas para literatura em médio alto alemão. Mas eu fiz disciplinas mais amplas que trabalhavam com, por exemplo, uma foi sobre corpo, né? O corpo na literatura em língua alemã, a outra foi sobre ritual. Então, eram disciplinas que eram vinculadas ao departamento de germanística, né? Mas que tinham uma conversa com o pessoal da história, né? Porque ritual vem da antropologia, etc. E a questão do corpo vinha muito por leituras de historiadores. Então, eram cadeiras interdisciplinares nesse sentido. E aí, quando eu saí da Universidade de Bamberg, eu não voltei para o Brasil, eu fui para os Estados Unidos e voltei a ser professora de língua estrangeira. E aí, lecionei português como língua estrangeira, alemão para estadunidenses. E trabalhei como tradutora. Né? Então, como eu tinha esse emprego que me bancava, né, pagava as contas, eu fiquei esperando abrir um concurso no Brasil, que fosse um concurso que eu quisesse. Aí abriu o concurso em Pelotas. Aí eu vim para Pelotas para fazer o concurso. Ninguém acreditava que eu me mudaria dos Estados Unidos para cá. Eu não sou adepta do American Dream. Eu acho isso uma palhaçada. Eu, quando vejo série que as pessoas ficam insistindo naquela coisa, porque eu vim para os Estados Unidos vencer na vida, vim vencer na vida nada, meu amor. Você veio sofrer, né? Porque vence na vida quem é herdeiro. E é isso. E aí, as pessoas não acreditavam que eu viria para Pelotas, né? E eu disse, não, gente, né? Se eu passar, eu tô aqui para isso. Eu vim aqui fazer concurso para ficar. Eu não vim aqui fazer concurso só para dar as caras e dizer assim, não, Pelotas não, vou embora. Não, era a vaga que eu queria, era a vaga de literatura. E aí comecei a trabalhar aqui como professora de língua e literatura. Gente, teve um semestre que foi semestre que teve greve, né? Um semestre de recuperação de greve. Eu praticamente dei todas as cadeiras de língua alemã. Eu dei alemão 3, 5 e 7, junto com literatura 1 e 3. Eu tinha 5 cadeiras. Eu estava praticamente ensandecida e eu tinha acabado de chegar em Pelotas. Assim, não, gente, socorro. E eu fiquei um tempo ainda lecionando alemão e literatura. E eu sempre botei nas minhas cadeiras de literatura a Idade Média.
né? Porque aqui é dividido por gêneros literários. Então, quando era cadeira de lírica, eu botava Minezang, né? Colocava o trovadorismo. Quando era cadeira de romance, eu colocava a épica, né? Colocava o Parzival, por exemplo, cavalaria, etc. E quando era drama, eu colocava os autos, né? E foi assim que eu fui me virando com Idade Média. Até que, em 2018, veja, já tinha bastante tempo que eu estava em Pelotas. Eu tinha I6, que alunos de iniciação científica, que eram da história, por conta do meu projeto, né? Muito mais alunos da história vinham, né, para serem meu bolsista do que bolsista da própria letras. E aí eu me via nesse de, nossa, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Então, na letras, não tem praticamente bolsistas na letras, que quando eu orientava mestrado na letras era sobre gênero, estava trabalhando só com gênero, aí era gênero em literatura de língua inglesa, gênero em literatura de língua brasileira é ótimo, né? De língua portuguesa, era para falar literatura brasileira, a pessoa fala língua brasileira. Um dia, vamos é o ápice do decolonial, né? Língua brasileira. Sou eu mesmo, mas enfim. E aí começou a me dar uma certa frustração, né? Porque eu tinha toda a formação para lidar com história medieval e estava lidando com literatura do início à contemporaneidade. Eu vim até 2020, né? No caso, era até 2010, 2015. E assim, me desdobrava para fazer esses projetos, fazia um monte de projeto de ensino. O diabo na história e na literatura, bruxaria na história e na literatura, contos de fada, fazia N projetos para me sentir um pouquinho melhor, né? E aí era a partir desses projetos que eu acabava angariando, digamos assim, os alunos da história para vir fazer iniciação científica na letras. Até que em 2018, como eu comecei aqui a ladainha, né, me embrolhei inteira e não cheguei em 2018, voltei para 2018 agora, houve a oportunidade de lecionar as disciplinas de história medieval, porque a professora estava de licença, não dava tempo de contratar um substituto, que era uma coisa muito assim, vapt-vupt, né? Falei assim, gente, se vocês me derem, eu pego. Tá, mas tu já tem 3 cadeiras na letras. Eu falei assim, se vocês me derem, eu pego. E aí fiquei com 5 cadeiras de novo. Me vi eu com 5 cadeiras de novo na graduação, igual uma louca, fazendo um cronograma assim de medieval de um dia para o outro, porque eu tinha que entrar em sala de aula assim, né? Botar o pé na sala de aula. E foi a partir de 2018, sendo que eu já atuava na pós-graduação de História desde 2015. Mas também trabalhando com mídias. Orientei cinema em relação à Segunda Guerra Mundial, quadrinho, né? Sempre muito assim, trabalhando com mídia. Eu sempre trabalhei muito com mídia nas minhas orientações de pós-graduação. E foi a partir de 18 que começou a se construir a minha ida para a história. E aí eu comecei a tentar remoção, até que colou. E em final de 2019, na véspera do meu aniversário, eu recebo a tão sonhada ligação de que eu estava sendo removida para a história e que estava indo uma vaga para letras. Mas que eu continuasse, por favor, ajudando a letras, que eles iam ficar sem professor. E aí eu continuei letras e história de 2019 até final de 21, quando houve o concurso, por conta da pandemia, houve o concurso e um colega entrou. Então, digamos assim, puramente na história, eu comecei a estar em 21. A partir de 2020, quando a minha remoção saiu, é que eu fiquei em letras e história, sendo que lotada na história. Então, a minha lotação na história, construída a partir de 18, ela acontece em 2020. Então, atualmente, eu sou professora do departamento de História, não mais da Letras. Mas foi assim, aqueles sonhos assim que tu faz tudo para ele se realizar. Tu pega a coordenação de curso de um lado, tu pega a coordenação de curso do outro, tu pega a coordenação de pós-graduação, tu pega 5 cadeiras optativa de um lado, cadeiras de pós-graduação, 10 mil orientando de C, né? Só para tu dizer assim, gente,
eu só quero uma oportunidade, gente. São aquelas coisas, eu só quero uma oportunidade, só isso. Mas, enfim, ganhei minha oportunidade, né? Então, estou fazendo por onde permanecer com a minha oportunidade bem feita, assim. Obrigado, Daniele. E aí uma pergunta que decorre quase que imediatamente dessa, né? E se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, é como é que foi a construção da área de História Medieval na UFPEL, né? Você meio que já foi dando um pouco esse contexto, né, de como é que isso se deu, mas fala um pouquinho mais para a gente, como é que começou isso aí, como é que estava esse processo formativo da área na universidade que você atua. Para isso, eu tive que buscar colegas que estão há mais tempo no curso, né? E aí, acabou de sair um livro organizado pela professora Lorena Gil e Lisiane Manck, que são professoras, a Lorena principalmente é professora do departamento há muitos anos, sobre os 40 anos da licenciatura. Então, o curso de licenciatura da UFPEL tem 40 anos de estrada. E são 40 anos dos quais eu acompanho, digamos, se for desde a minha entrada na UFPEL, 10. Então, era muito pouco, né, para eu falar de um histórico. Aí eu fui buscar tanto Lorena quanto o Fábio Vergara, que é da área de antiga, né, e foi alguém também que trabalhou, de alguma forma, para dentro da UFPEL com medieval, porque ele incluía nas jornadas de história antiga, ele incluía medieval, porque não há uma jornada de medieval. Então, algumas edições da jornada de história antiga, que já tem aí, nem lembro quantos anos agora, eu não fiz trabalho de casa direito, tá vendo? Mas tem muitos anos, assim, para vocês terem ideia, a segunda foi em 94 e ela é anual. Então, ela tem bastante tempo, né? 20 e pouco, acho que é a 23ª ou 24ª. Mas, enfim, fiz o trabalho de casa pela metade, né? By bad. Mas, na segunda jornada, por exemplo, eles convidaram o Hilário, né? O Hilário teve em Pelotas em 1994. Então, vejo aí que a história do campo aqui é construída meio que na panelinha, né? Antiga e medieval. Então, você tem, no início dessa história dos 40 anos de licenciatura, a formação em 81 de um curso de estudos sociais. Então, de início não era história, eram estudos sociais, que em 90 se torna licenciatura plena em história. Né? E com o Reúne, você tem a criação do curso de bacharelado. Então, atualmente, a gente tem um curso de licenciatura e um curso de bacharelado. O bacharelado é vespertino, no período da tarde, e a licenciatura é à noite. Né? Então, uma das primeiras professoras, pegando o histórico aí com esses colegas, tanto com o Fábio quanto com Lorena, então eu agradeço aos dois, né, pelo histórico, que são assim, né, a história viva do curso, porque os dois são egressos do curso da UFPEL e voltaram como professores, né, que é interessante também que seja dito. Foi a Rosa Maria Duval da Silva Lamego, que na verdade ela trabalhava muito mais com filosofia antigo medieval, né? Então era muito mais voltada para a questão da filosofia. Depois entrou a professora Maria Letícia Mazucchi Ferreira, que trabalhou mais ou menos até 2005 no curso e se removeu por curso de restauração de patrimônio, memória e patrimônio. E o interessante é que ela sempre trabalhou no campo da memória e do patrimônio, inclusive ela, em 2007, orientou um TCC sobre o Burzum, né, sobre a banda, né, de heavy metal, é bem interessante. E logo na sequência, a gente tem, quando ela se transfere para memória e patrimônio, a entrada da Mônica Selvazzi, que agora está na UEL. Né? E a Mônica ficou um ano como substituta e logo depois ela entra como efetiva, mas na sequência ela já entra para a UEL. Então a Mônica também ficou muito pouco tempo em Pelotas, acho que 2 anos contando tudo, né? No momento em que ela ingressa para a UEL. E a Mônica trabalhava muito mais no campo da transição ali da antiguidade tardia para o medievo, né? Com o cristianismo primitivo, né? A questão das primeiras heresias, ela orientou alguns TCCs nesse tema, até que em 2009, com a questão do Reúne, eles abriram várias vagas, né? E teve o curso de bacharelado também, então eles abriram uma vaga, já tinham aberto com a Mônica,
E aí, a segunda colocada do concurso, que foi a professora Regiane Jardim, foi chamada quando a Mônica se transfere para a UEL. Né? E aí assume a professora Regiane Jardim, que trabalhou com Cantigas de Santa Maria no doutorado dela e trabalhava com Península Ibérica. E hoje em dia ela trabalha muito mais no campo de estudos feministas, na contemporaneidade, né, com a construção de feminino, a produção intelectual feminina na universidade. Então ela está muito mais para esse campo. E aí, em 2018, eu assumo as cadeiras de medieval. Acho que mais ou menos isso. Não, beleza, beleza. Tá ótimo. Uma descrição mega detalhada. A Eu gente fui nem esperava tanto. Eu Pois fui é. buscar, né, os colegas que sabem do campo, porque a gente tem que dar valor também a quem teve antes da gente, independente de terem sido medievalistas ou não, foram pessoas que de alguma forma também estavam, né, falando sobre o medieval, estavam construindo uma ideia de medieval nessa graduação, seja lá na graduação de estudos sociais, que foi até a década de 90, e depois na licenciatura plena em História, e depois com Reúne, por 2009, por ali, com bacharelado. Sim, sim, não, não, perfeito. E essa informação, né, de que o Hilário já foi a Pelotas também. Nada pelo Fábio, que fez o convite e tal. Porque o Fábio, assim, ele é muito memória das coisas, né? Porque ele está na UFPEL desde os anos 90, porque ele foi aluno. E ele disse para mim que da segunda turma de licenciatura. Né? Então, ele foi aluno, depois ele voltou como professor, né? E tá aí, né? Ele e a Lorena também. A Lorena, eu acho que é até da turma anterior a ele, porque a Lorena se formou, acho que em estudos sociais. Então, Caramba. são os dois, assim, a memória mesmo do curso. Não, show, show, perfeito. Daniele, e aí a gente está quase chegando assim, no finalzinho da nossa conversa, mas antes disso a gente queria saber como é que surgiu o poema e como é que você avalia a atuação dele nas redes sociais, no campo de medieval. Eu acompanho a página de vocês estão sempre postando uma série de interfaces, né, com a recepção da Idade Média. Tem sido bastante interessante, eu acho que não só para quem é do campo, mas também pessoas que não estudam história da Idade Média, mas que estão ali, têm interesse, por exemplo, por desenhos, animes, séries do Netflix, do Amazon Prime, agora saiu o Anéis do Poder. Por favor, Amazon, estamos aí. Jeff, olha aí, ó, patrocina a gente. Netflix também, porque tem o Não, selo, deixa, não tem problema. Pode ser os dois, tem espaço para todo mundo aqui no nosso canal. Mas que são coisas que estão aí, essa parte da indústria cultural que fica circulando e que o poema tem se atentado bastante para isso. E aí a gente queria ver um pouquinho como é que você está avaliando esse papel e como é que o grupo surgiu. Então, avaliar o poema em si é difícil, né? Porque a gente tem aí a rede social, a gente pode ali fazer uma avaliação quantitativa, né? De quem curte, qual é a interação, etc. Qualitativa muito pouco, porque a gente tem uns comentários muito curtos, né? Os comentários são sempre muito curtos, mas eu vou começar pela história do poema, né? 2018, quando eu lecionei as primeiras cadeiras, caiu na minha mão para organizar o Congresso do Brata aí, né? E aí caiu na minha mão sem dinheiro nenhum para organizar um congresso internacional. Daniele faz o quê? Aciona os contatinhos e diz assim: então, queridos, venham conhecer Pelotas. Pelotas é a terra do doce. Eu levo todo mundo para comer doce. Eu levo todo mundo para passear. É o que eu posso prometer. Só, por favor, venham a Pelotas. E aí, nesse dia, nesse charme, assim, charme nenhum, mas tudo bem, nessa cantada, assim, horrorosa, eu consegui algumas pessoas para vir. Aí veio o Detlef Gula, da Universidade de Bamberg, veio o John Green, do Porto, né? Veio um outro historiador que já estaria em Porto Alegre, veio também da França, e assim foi, né? Eu, às vezes, tirando do meu bolso as coisas. E era, olha só, um congresso internacional com essa gente. Era eu,
o Maurício, que era mestrando na época, o Gregory e o Vinícius, o Gregory Ramos e o Vinícius Leitz, que eram meus I6 da época. Fomos nós 4 organizar um congresso internacional. E os outros braços que vieram disseram assim, não, eu não sou de medieval, eu trabalho com relatórios de psicanálise, que foi a Carol, eu trabalho com quadrinho, mas a gente ajuda. Então, foi aquele congresso, assim, ajudado pelos orientandos, entendeu? Que a gente fez o café, que a gente botou o café, aquela coisa bem manual. Mas acabou sendo um bagulho gigantesco, a ponto do pessoal se animar tanto que ficou, não, a gente precisa fundar um laboratório, a gente precisa fundar um laboratório. E aí ficou o burburinho de fundar o laboratório, só que Daniele trabalhando na letras, na história, começando a pegar coordenação de pós-graduação. Daniele, tá, deixa o laboratório, um dia sai, um dia esse bagulho sai. Mas aí as pessoas começaram a se aglomerar, querendo trabalhar com medieval, né, os alunos e tal. E lá para o final de 2019, o Fábio Vergara me vem com um presente, que é o poema. Porque o poema era polo interdisciplinar de estudos do Mediterrâneo Antigo, que era vinculado ao LECA, que é o Laboratório de Cerâmica, que é de antiguidade, que é coordenado pelo Fábio e à época, a Carolina Kesser. Né? E aí eles vêm, tu quer assumir o poema? Eu falei assim, tá, mas eu não trabalho com Mediterrâneo, não, a gente reformula. A gente reformula a sigla para Polo Interdisciplinar de Estudos do Medievo e da Antiguidade. Aí eu, gosto. E aí ganhei o presente do Fábio, né? Que eu preciso agradecer ao Fábio. Eu sempre digo, quando eu falo do poema, eu preciso agradecer ao Fábio, que o Fábio me deu um grande presente, que foi um nome lindo. Porque poema é um nome lindo, né? Vem da questão do criar, né? Da poiesis, né? É lindo, a coisa é perfeita, caiu no meu colo. Eu falei assim, eu só vou abraçar, gente, é só isso, aquele ursinho de pelúcia, sabe? Que tu tá assim, quase em posição fetal de tanto trabalhar. Eu falei assim, eu vou abraçar, vai ser meu ursinho de pelúcia. E aí peguei e abracei o poema. E aí veio a pandemia e começou a ideia de rede social. Né? Foi o Maurício até que começou com a ideia, vamos. Mas me perturbaram tanto, que a gente sempre fica com receio de se meter em mais alguma coisa, né? Mas me perturbaram tanto, que eu falei assim, tá, vamos abrir o tal do diabo do Instagram, vamos abrir o diabo do Facebook. Um ano depois abrimos um site também, que tem um blog. Aliás, fica o convite aos dois, se quiserem mandar textinhos pro blog, a gente aceita, de coração, tá? E, assim, só na amizade, porque a gente não tem o que oferecer, entendeu? Só lá o nomezinho de vocês ali no blog, e é isso aí. E uma produção técnica no Lattes, que também não tá valendo muita coisa, mas, né? Poxa, nem o Doce Mágico de Pelotas? Docinho, não, quando vocês vierem, se vocês vierem a Pelotas fazer uma palestrinha, eu levo vocês para comer muitos docinhos. Eu prometo os docinhos, vários. Vocês saem daqui rolando, assim, praticamente diabético de tanto doce, porque é muito doce. O doce é muito doce, gente. Mas, enfim, é doce pelotense. Aí tem quindim, brigadeiro. Tem uma coisa chamada trouxinha, que são... É tipo uma massa de brigadeiro que eles enrolam, fazem uma trouxinha, né? Um enroladinho. E dentro tem o recheio. Aí tem recheio de damasco, de ameixa, de doce de leite, de churros. Mas, enfim, o que vocês quiserem comer de docinho, eu dou docinho pra vocês. Docinho rola. Mas aí a gente começou assim, né? Embarcando nas redes sociais a la louca. E as ideias começaram a vir surgindo até que a gente estabeleceu meio que uma identidade nossa. Qual é a nossa identidade enquanto polo? E aí a gente foi ler sobre história pública, foi ler sobre a questão da produção científica para quem não é do campo. Então a gente sempre procura, embora seja bem difícil, é bem difícil mesmo, cards com textos curtos, né, palavras-chave e fora do campo, né? Por exemplo, o cara do bar. Eu sempre digo que o meu sonho é atingir sei lá, o cara da esquina me olhar e dizer assim, tu é a coordenadora do poema, eu sigo. Eu sou utópica, vai. Eu adoro viver na utopia, a louca da utopia. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que se agarrar em alguma coisa. Tá tudo tão desesperador
que em alguma coisa a gente se agarra. Eu me agarro nessa utopia de que um dia eu vou fazer as pessoas entenderem que a Idade Média não é trevas, que a galera não era porca, entendeu? Que a galera não era toda analfabeta, mas enfim, eu tenho essa utopia de que um dia eu vou conseguir isso. Vai que, né? A gente não sabe. Mas aí, como a grande parte das pesquisas do pessoal do Polo é com mídias, isso acabou se tornando quase que uma identidade do poema, né? Trabalhar com mídia. Então, a gente tem alguns, digamos assim, nichos que são. Eu diria que são um, dois, três, talvez quatro nichos, né? Um deles é a produção dos cards mais longos, que são aqueles cards de 10 cards, né? Que tem mais conteúdo. O recomenda, que aí a gente coloca livro, série, né? Qualquer coisa que tenha a ver com recepção ou com a propriedade média. A gente tinha as lives no YouTube, as lives pararam um pouco por própria conta de, assim, de excesso de coisas para fazer, né? Não dava mais conta, mas a gente está querendo retomar. E o blog. Agora tem um blog aí que semana sim, semana não, sempre sai um texto assim, bem de linguagem facilitada, com máximo 6 páginas, né? Sobre um tema que a pessoa que está escrevendo quer escrever, entendeu? Tipo assim, não vamos exigir nada de ninguém, né? As pessoas estão fazendo tudo de graça, deixa a pessoa escrever sobre o que ela quer. Então, se ela está afim de escrever, sei lá, sobre os bárbaros, deixa ela escrever sobre os bárbaros, a gente publica lá, linda, maravilhosa. Mas a ideia é que o blog e o Instagram continuem sendo nessa linguagem facilitada para mais pessoas acessarem, né? Esse era o meu ideal de poema. Eu sei que esse ideal é muito difícil de ser atingido pelo próprio limite que o Instagram tem colocado, né? O Instagram tem quem trabalha, aquele pessoal que trabalha com a mídia mesmo, né? Que ganha com essa mídia, porque a gente não rende nada para a gente, exceção de like, olha lá. Quem trabalha com a mídia ganhando nessa rede social, com patrocinador, etc., tem reclamado bastante do que eles chamam de entrega. Das postagens estão sendo entregues ao público, o Instagram não está entregando, quase que não sai, mas é algo assim que preocupa a gente, preocupa, mas também que não deveria ser o nosso foco. O nosso foco deveria ser essa produção para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Se não chega, a gente abaixa a cabeça assim, tá, o que a gente fez de errado? Se chega, a gente vai e bate palma, né? Mas o balanço entre o chegar e o não chegar nas pessoas que a gente gostaria que chegasse é, às vezes, animador, às vezes frustrante, né? Às vezes motiva a fazer mais uma postagem, às vezes desmotiva completamente a ponto de você dizer assim, quer saber? Vamos acabar com isso, porque não está dando nada, sabe? Só está dando dor de cabeça e trabalho. Mas aí a gente está insistindo de que, né, ainda está rendendo. Já quiseram me convencer a fazer TikTok, Twitch, Twitter. Gente, para. Mas assim, é aquele para que a gente não sabe até quando vai se manter, né, o muro do para. E não vai ter um momento que você vai ceder, porque eu acabei cedendo para o Instagram, né? Mas não sei. Twitch, TikTok e Twitter eu acho meio demais, até porque eu tenho uma aversão ao Twitter. Não é? Ficar fazendo TikTok, dançando assim, bota uma musiquinha. O que é a idade. Não, o que não é a Idade Média? Aí tu faz trevas, sujeira, analfabetismo, não sei o quê, e fica só botando a mãozinha assim, né? Já tentaram me transformar em TikToker, mas eu acho que não rolou, não. Bom, por enquanto deixamos como está, mas obrigado pelo panorama da poema, enfim, de como é que ele se insere, de como é que ele se inseriu tanto na sua trajetória como do papel que ele desempenha, tanto dentro da UFPEL quanto para fora. E agora a gente chega mais para o final da nossa entrevista, né? Há muito tempo que não me cabia essa pergunta, hein, Thiago? Eu sempre conto uma anedota, né? Então, dessa vez aqui a anedota bom, o poema foi um enorme sucesso no Instagram. O cara do bar passou no Enem por causa do poema, e ele agora é aluno da UFPEL,
e bateu no seu gabinete e falou: professora Daniele, com licença, eu era essa entidade boêmia até semana passada, mas agora eu sou um graduando em História e eu quero trabalhar com Idade Média, eu quero pesquisar a Idade Média. O que que eu preciso para, enfim, para conseguir seguir nessa área de estudos, né? O que que você responderia para esse jovem graduando ex-cachaceiro do bar? Gente, eu adorei, eu ia adorar ter ex-cachaceiros, ou sei lá, ex o que quer que fosse, dizendo assim, porque eu conheci o poema, eu fui estudar história. Ia ser tão legal, gente. Olha a utopia, adorei a história utópica. Mas, enfim, na verdade, eu não respondo de cara. Eu faço uma contrapergunta, né? E a minha contrapergunta é: o que te agrada? O que te chama atenção? Em cima do que a pessoa me diz que chama atenção a ela, eu tento dizer: olha, você tem tais caminhos, né? Você pode seguir por aqui, você pode ir por um outro lado, mas tem um porém. E aí vem os poréns, né? Você precisa ter curiosidade, né? Curiosidade para buscar as coisas. Você não pode querer que sempre sejam dadas assim de mão beijadas a você. Você precisa ser curioso. Curiosidade é algo positivo. Segundo, você precisa ter uma certa disposição, porque você vai ter que ter uma disposição para leituras e as mais variadas possíveis. E aí, geralmente, vem uma das grandes barreiras para quem trabalha com essas temporalidades mais recuadas: língua estrangeira. Você precisa dominar línguas estrangeiras. Basicamente, eu diria que para começar, inglês. Né? E se você for trabalhar com documentação anglo-saxônica, normanda, em alemão, em italiano, você vai precisar dominar esses estágios linguísticos. Né? Não tem como fugir. Embora ainda num TCC, né, numa monografia, numa iniciação científica, num mestrado, talvez, você consiga driblar ali, dependendo do que você vai fazer também, né? Consiga driblar com alguma tradução, que seja uma tradução mais crítica, né, mais voltada para uma certa edição crítica, como se fosse uma edição crítica, você consegue driblar isso. Mas mais para frente, isso fica incontornável. Você precisa dominar, porque tem coisa que vai ser só produzida nessa língua, e você vai precisar saber sobre essa historiografia. E para isso, você precisa ter dedicação, né? E a Carol falou um troço engraçado, que foi as pessoas olharem de olhar torto, né? Te olharem torto. Mas medieval? Por que tu tá fazendo isso da tua vida? Igual a minha professora lá de graduação, né? Por que tu vai estudar essa porcaria? Ela falou porcaria, não, ela falou palavrão, tá? Aquele com M. Por que você vai estudar essa porcaria? Gente, esse dia eu olhei assim, eu devo ter regalado o olho. Eu assim, olhei para ela. Mas teve a vingança, tá? Eu sou vingativa. Teve a vingança. Porque uma vez teve uma. Olha, eu e as anedotas. Teve uma semana de anglo-germânicas que ela tinha um curso, ela estava ofertando um curso e eu estava ofertando um curso porque eu era substituta. E o meu curso era alguma coisa de medieval, acho que era literatura medieval, em língua alemã. O meu curso, tipo assim, tinha 100 e cacetada escrito e o dela tinha 3. Aí ela veio, né? Porque eu tava na coordenação com os papeletes ali olhando. Aí ela olhou para mim: quanto é que tem escrito aí? Aí ela: no seu professor. Ai, eu sou horrível, eu sou vingativa horrível. Se no seu professora tem 3, mas nesse aqui de literatura medieval tem 100. Aí ela fez assim, e saiu da sala. Adoro, é a minha anedota favorita. Mas, enfim, eu acho que é nesse nível, né? Curiosidade, disposição, dedicação, leitura e assim, isso entra na dedicação, né? Que é a língua estrangeira. Né? Acho que não tem como fugir muito disso. Acho que é por aí. E uma certa paciência também. Né? Paciência para aprender a lidar com acertos e erros, né? Tentativas e frustrações. Mas isso é para o geral, não só para medievalistas, mas para a vida de uma forma geral, né? Daniele Coach, agora. Ai.
Beleza, Daniele, obrigado. Depois desse momento, parece que o jogo virou. Eu queria uma vez mais te agradecer aqui a presença. Pela nossa conversa, foi bem agradável passar essa tarde aqui conversando com você. E saber se você quer deixar um último recado, um alô para alguém, tipo, oi mãe, não estou na Xuxa, mas estou no Translatcast. Pode deixar ofensa também, a gente deixa. Oh! E o pior de tudo, eu sou aquela carioca desbocada, sabe? Eu tô só controlando palavrão. Eu adoraria ter falado palavrão que a Dita Cuja me disse, mas eu me controlei até o final. Mas eu vou me controlar ainda. Mas eu queria, na verdade, agradecer a vocês, né? A vocês que estão dando esse espaço para que eu e outros tantos colegas que já passaram por aí, acho que já tem 30 entrevistas, não sei ao certo, pelo menos pela listagem que eu vi, é mais ou menos isso, né? Para todos os colegas que passaram por aqui, sejam brasileiros, sejam os hermanos, né? Porque eu vi também que tem pessoal aqui da volta das margens do Brasil. As margens é ótimo, eles vão ficar furiosos comigo se eu verem um bagulho desse. Mas, enfim. O sonho da oprimida é ser o opressor, né? Que dizem, então. Ai, que a gente domina a América Latina. Brincadeiras à parte, eu quero agradecer, né, a vocês pelo espaço, não só para mim, mas por todos os colegas, por terem lembrado do meu nome. Eu acho, então, que o meu desejo lá do início, né, de que de alguma forma alguém visse que lá no final do Rio Grande do Sul, né, quase a fronteira com o Uruguai, tem uma professora de medieval que está produzindo alguma coisa, se realizou. Então, eu quero agradecer a vocês pela realização disso, né? E dizer que eu estou à disposição para o que precisarem de mim ou das redes do Poema. Estamos aí. Obrigada. Bom, gente, foi isso então. Obrigado, Daniele, mais uma vez. Agradecer aqueles que ficaram com a gente até agora e dizer que a gente está seguindo com o projeto e que a gente espera vocês no próximo Translate Entrevista. Até logo, pessoal. Tchau, pessoal.